Avançamos para a lição de domingo, onde vamos examinar um outro testemunho de João Batista que ainda não examinamos. A lição traz como título da parte do domingo, humildade. João Batista testemunha novamente, e esta porção vai estar no capítulo 3 de João, versos 22 a 30. Interessante é que o verso 22 nos afirma que, depois disso, Jesus ele foi com seus discípulos para a Judéia, e eles batizavam. E João também continuava a sua obra, batizando, e até aqui o verso 23 nos diz o lugar onde ele estava, em Enom, perto de Salim, porque ali havia um espaço com águas suficientes para o batismo por imersão, e faz questão de João registrar que ele ainda não havia sido encarcerado, ainda não havia sido preso e continuava realizando o seu trabalho. Então, nós vamos perceber na sequência aqui do texto, e na minha Bíblia, essa porção, ela tem como título Outro Testemunho de João Batista, coincidindo com que os autores escolheram para dar título à lição do domingo. E é interessante que os discípulos de João, e tudo dá a impressão, e tudo leva a crer que com certo ciúme, foram notificar a João de que Jesus estava com seus discípulos batizando. Isso está no verso 26. E olha como ele se refere a Jesus. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, estava batizando e todos lhe saem ao encontro. Aqui a gente percebe uma pitadinha de ciúmes e eles vão ali expressar isso para João Batista. E o que responde João Batista? Irmãos, que testemunho vigoroso. Ele diz, olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O reconhecimento de que tudo que somos, tudo que temos, meus irmãos, vem de Deus, vem do céu. Muitas vezes nós encontramos pessoas que se orgulham do que são, do que alcançaram, do que realizam, e se esquecem dessa expressão. Ninguém faz, ninguém tem, ninguém realiza nada se do céu não lhe for dado. E João, então, apela para aquilo que ele já havia testemunhado. Vós sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João poderia ter cedido à pressão popular, à vaidade de cair nas graças das pessoas e achar-se ser aquilo que ele de fato não era. Vamos lembrar que o pecado de Moisés foi exatamente esse, foi trazer para si uma glória que não lhe pertencia. Ao bater 2 vezes na rocha, na segunda vez que Deus tira a água da rocha, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou dar água para vocês. Mas não era Moisés, era o poder de Deus. Nós precisamos aprender a glorificar o nome de Deus, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. E João Batista demonstra a sua grandeza, a sua nobreza, ao dizer, eu já disse para vocês, eu já dei testemunho, eu não sou o Cristo, mas fui enviado para ser o precursor. Isso me lembra muito quando Davi e Jonatas, no meio da disputa, que o pai de Jonatas, o rei Saul, travava com Davi, ciúme, inveja, Jonatas e Davi fizeram um pacto e Jonatas disse, Davi, eu terei a alegria de ser o segundo no reino contigo. Quantos estão dispostos a ser felizes com o segundo posto, não sendo o posto de evidência? Todos querem estar em evidência, e mesmo na igreja, irmãos. Isso também acontece e nós precisamos nos conter com respeito a isso, permitir que Deus seja glorificado, que Cristo seja a glória. A Ele unicamente a glória, a Ele pertence toda a glória e nada mais. Então, João usa uma expressão muito interessante, uma comparação do noivo e do amigo do noivo. E ele fala claramente, olha, o amigo do noivo que está presente, ele se alegra com o noivo, ele se regozija, mas ele não é o noivo, é o amigo do noivo, é ele que vai desfrutar de todas as alegrias da festa, é tudo centralizado nele. E aqui, claro, a noiva, embora não é mencionado, seria o povo de Deus. Mas João, ele deixa muito claro qual era o papel de Cristo e qual era o seu papel. E ele termina essa sessão com um arremate muito decisivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, quantos de nós estamos dispostos a dizer como João Batista?
Convém que Cristo cresça em mim, seus valores, suas virtudes, seus princípios, seu estilo. Cresça Cristo em mim e eu diminua. Essa não é a nossa maior e mais imediata necessidade, ter o nosso eu subordinado à pessoa do Senhor Jesus, sendo Ele o único Rei de nossa vida, o único a reinar em nosso coração. Irmãos, esta é a maior batalha que a gente tem para travar, a batalha contra o próprio eu. Que o Senhor nos dê a graça, misericordiosa graça, de nos perdoar por todas as vezes que nós levantamos o nosso orgulho, a nossa altivez, nos colocando muitas vezes em posições que não nos pertencem e às vezes até parecendo desejosos de tomar a posição que pertence a Deus. Muita gente querendo bancar a quarta pessoa da Trindade. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que o exemplo de João Batista nos fortaleça e nos ajude a buscar de Deus essa verdadeira humildade que exalta a pessoa do Senhor Jesus, que glorifica a Cristo e que nos coloca como servos de Deus, como servos de Cristo para a realização da missão que Ele nos chamou. Cada um tem um papel nessa missão. Alguns foram chamados para liderar, outros para serem liderados. Que Deus possa nos dar a graça de aceitar o papel para o qual Ele nos separou e confiou a nós para o cumprimento da missão. Desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.